8 horas 24 minutos, voltamos com o Conectado, falamos para a Tocolar, sua casa em harmonia igual para móveis, decoração, passe primeiro na Tocolar, a equipe do Jair está sempre pronta para lhe atender aqui no centro, telefone 3443-2174. A Ceplan Contabilidade, há mais de 15 anos somos desafios para gerar resultado, a Ceplan 3443-6341. Eletrotécnica Guaporense, a solução que você precisa, fale com o Márcio De Pauli, anote aí, 99952-9905, Eletrotécnica Guaporense. E Simovan Materiais de Construção, seu sonho, nosso compromisso, Simovan, Avenida Alberto Pasqualini, 1313, telefone 3443-1527. E nós estamos com o vereador do MDB do município de Guaporé, Jonas Agosti, e falará sobre seu trabalho na Câmara de Vereadores, no Legislativo Municipal e o trabalho dentro do município de Guaporé, a prestação de serviço que o vereador faz diante da comunidade. Jonas, como é que estão os trabalhos? Segunda-feira teremos 2 reuniões. Bom dia. Bom dia, Wilson Ricardo, bom dia, Eduardo, bom dia a todo o público que nos acompanha através da rádio e do Facebook da Rádio Aurora. É um prazer estar entre os amigos, né? A gente diz não só os apresentadores, mas toda a equipe técnica administrativa, o Gustavo, a Letícia, a Michele, o Diogo, digo até os padres, né? A gente se sente bem à vontade, agora o Padre Pedro também. Deixando a comunidade, até não sei se podia já anunciar, se ele já anunciou, mas estou anunciando do Padre Pedro, mas me sinto muito à vontade, para mim é uma satisfação, um prazer sempre estar entre os amigos e trazendo informação para a comunidade. Segunda-feira tem sessão também, né, Wilson? A gente tem uma programação de no mínimo 4 sessões todos os meses. A gente acaba, às vezes, juntando algumas por alguns compromissos de alguns colegas, né? Mas aparentemente vai ser tranquilo, tem um projetinho só. Vai provavelmente ter algumas inclusões por acordo de liderança, conversar com umas pessoas, alguns colegas para poder incluir um projeto que a gente tem a necessidade de inclusão, mas tudo com diálogo, né? Então está transcorrendo de uma forma legal, está encerrando o ano, a gente vê que faltam poucas sessões para encerrar o ano de 2021 e é um ano tranquilo, né, Wilson? A gente encerra depois de algumas turbulências iniciais, de algumas situações que ocorreram até que acaba gerando alguns desgastes entre situação, oposição, entre colegas, que eu sempre vejo desnecessário, né? Mas eu, na Câmara de Vereadores, eu me sinto muito, muito à vontade, é um desafio novo, né? Eu nunca tinha participado de um pleito eleitoral de forma direta, concorrendo, né? Mas me sinto bem, a gente tem o apoio da família principalmente, né? Então minha esposa, a Josiane, está sempre ao meu lado, os filhos com paciência, porque a gente acaba se dividindo com as tarefas da comunidade, minha irmã, a Sandra, muito apoiadora, meu cunhado, a minha mãe, eu sinto pela minha mãe que ela não está com aquele gás todo, porque minha mãe sempre foi uma pessoa envolvida com a comunidade e sempre, Wilson, ela me ensinou a ser uma pessoa correta, fazer o bem, não prejudicar ninguém. Então eu sinto um pouco da falta desse apoio direto dela, embora ela ainda participe da forma que ela consegue, né? E principalmente da família MDBista, né? O MDB, para mim, eu sou muito grato a todos os companheiros do MDB, participam muito, opinam, criticam quando necessário, né? Então, me sinto à vontade dentro da Câmara de Vereadores, porque a gente tem toda essa base, todo esse suporte dos amigos da rua. Então, isso tem feito muita diferença para mim. O maior problema, Jonas, bom dia, na Câmara de 2021, nesse primeiro ano da gestão, foi esse debate às vezes desnecessário, com picuinhas que não levam a nada, e claro, sem contar na CPI. Perfeita análise, Eduardo. Eu acho que é muito inteligente a tua colocação. A gente perdeu muito tempo com essa situação toda, né? Com esse desgaste que eu vejo desnecessário de CPI, de investigação de algo que já estava sendo investigado. Chover no molhado, porque não foi apurado nada diferente do que já havia sido feito pelo Ministério Público. Então, realmente, eu acho que uma Câmara nova, haviam poucos vereadores que já estavam, já eram vereadores, muita gente nova com sede ao pote, que tentou, de repente, movimentar alguma coisa, e é obrigação do vereador, com certeza, averiguar tudo o que está acontecendo no município, mas dentro de uma omissão de algum órgão que não estivesse atuando, aí sim, aí os vereadores poderiam atuar. Então, isso gerou um desgaste desnecessário entre situação e oposição. A gente vê que a eleição praticamente não havia acabado até ontem, então havia uma disputa, uma forma de repente tentar tomar poder. Então, enquanto a eleição não acaba, existe essa turbulência. Eu acredito que agora
agora após um ano, voltar aos trabalhos de forma normal, porque assim, eu não vejo situação, eu não consigo, eu não sei se por ser uma pessoa nova na política, de ver situação em oposição. Eu acho que é bom para o município, temos todos que abraçar, indiferente de onde vem a ideia, e eu acredito que enquanto não houver essa separação, vai prejudicar os trabalhos. Então isso realmente atrapalhou bastante. Mas para a oposição, como sempre, né, em todas as eleições, a eleição nunca acaba. Não concordo muito, Wilson, com a tua colocação, porque na eleição de 34 votos, o Valdir foi para casa, e o Valdir e o Bastos foram para casa, era o Valdir e o Homero, mas foram para casa tentando fazer a reconstrução para voltar de uma forma legal, mostrando para a comunidade que eles poderiam tomar o poder. Tomar o poder é uma palavra muito forte, mas entrar no poder para poder mostrar um trabalho diferente. Então eu acho que enquanto as pessoas que não conseguem vencer uma eleição ficarem tentando prejudicar, perturbar, realmente quem perde é a comunidade, né? Então eu acho que a gente tem que ser grande na vitória e principalmente na derrota. Vai continuar, Jonas, esse momento de governo Fabres e Bastian faz algo, a oposição vai lá, né, e acaba denunciando, como aconteceu, né, aqui na RS 129, quando houve uma ação para tapar os buracos, realmente estava muito complicado transitar. O governo de Serafina fez, Guaporé fez, e essa parte do fazer, de ajudar para evitar que uma tragédia acontecesse, foi parar, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado para, pelo menos, dar início a uma atividade para saber os motivos, né? Uma explicação. Eduardo, é o que nós estávamos falando há pouco, né? Enquanto algumas pessoas ficarem puxando pro lado inverso, né? Estar no avião e torcer para ele cair. Então, eu não concordo com esse tipo de política, é nojenta. Se for assim, eu vou para casa, prefiro ir para casa. Se é para ser oposição nesse sentido, eu prefiro não ser oposição. Se eu tivesse que ter alguém me assoprando, vai, denuncia, vai, faz isso, faz aquilo, eu prefiro ir para casa, porque eu gostaria que as pessoas que estão, administrando o município trabalhem de forma boa, correta. Se fosse opinar, olha pessoal, vocês não deveriam fazer tal trabalho, porque não é isso, colaborar, não, é tentar prejudicar. Daqui um pouco até o próprio prefeito de Serafina também deva ser denunciado em virtude disso, mas foi feitos os reparos com sobras de asfalto, com o pessoal de casa que não prejudicou o trabalho e beneficiou toda a comunidade de Guaporé. Então isso realmente é chato, isso é complicado porque tu tem que trabalhar pisando em ovos, tu não pode fazer... Tu, dentro da administração pública, tu tem que fazer sempre pelo correto, sempre pela mesma forma. Agora, agir com má fé, fazer um pequeno erro por algum motivo, isso realmente é complicado, né? E a oposição, nesse sentido, ela prejudica, atrapalha, né? Porque a oposição, ela é bonita, né? Eu digo, Wilson, digo, Eduardo, quando ela é construtiva, toda crítica é construtiva, ela é boa. E por isso que eu vejo a oposição. Quando a oposição tem um projeto que ela não é viável, não é interessante, o opositor tem que dizer, olha, se você fizesse de forma diferente, contribuir. Não prejudicar, não tentar atrapalhar e não tentar com que as pessoas errem ou fracassem ou incidam em erro para daqui a um pouco eles poderem tomar o poder. Acho que a grande maioria dos destaques da oposição na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé são justamente para construir, mas em alguns momentos, né, pelo que a gente percebe, há aquela escorregada, né, na tentativa de querer só, né, fazer com que se trabalhe mais na parte burocrática e se responda do que, né, propriamente se construa algo para melhorar a qualidade de vida, né? Nos primeiros meses, Eduardo, de participação na Câmara, eu fiquei até assustado. Chegaram a ter 20, 30 requerimentos. Tinha requerimento para mosca atravessar a rua. Então, assim, é um trabalho desnecessário que faz o secretário ter que, de repente, deixar alguma atividade para ficar respondendo à oposição. Então, tudo que é bom, tudo que é viável, e existiram projetos de oposição que vieram, a gente analisou, concordou, opinou no sentido que a gente pudesse contribuir. Então, eu acho que tem que acontecer essa soma de fatores, e acredito que agora, já no segundo ano, vai ter um pouquinho mais de conciliação, um pouquinho mais de diálogo, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Obras, sei que esteve presente ontem na visita ao ginásio municipal, como é que está o andamento do ginásio, o que viu naquele ginásio e uma análise aí também dessas obras que estão em andamento em Guaporé. Quanto ao ginásio, Wilson, sinceridade, a gente visitou ontem o ginásio e às vezes a gente prefere ficar calado, sabe, e não é não querer contribuir, é ser inteligente e não expor realmente a nossa verdadeira opinião. Eu tenho que agradecer o Valdir e o Bastian, que estão tocando o projeto, finalizando para deixar ele à disposição da comunidade. Quando falam em elefante branco, tem que pegar a chave com o nosso secretário Gerson Bedin, e quem é munícipe de Guaporé vai visitar aquele ginásio.
aquele prédio, aquele edifício de 50 salas de 3 metros por 3 metros, com janelas que tu não enxerga, que lá realmente não tem o que fazer dentro daquele ginásio. O valor que foi investido naquele ginásio, nós poderíamos construir 2 no município do Guaporé. Então, agora estamos com dificuldade, porque realmente é uma obra que avulta muitos valores, né? Então ainda faltam. Hoje está acho que é a 13ª. Não, a sétima etapa vai para a 8ª. A 7ª estão fazendo agora lances de arquibancada, reboco, finalização, drenagem. Vai ter uma 8ª com a questão da quadra, do piso, para poder piso vai padrão NBA, que se chama, para disposição de futsal, basquete, handebol, vôlei, a questão da iluminação, que não são valores pequenos, né? Então, a gente às vezes fica com dificuldade de explicar isso para a comunidade, mas é o que eu sempre disse desde o começo: a gente não devia ter desmanchado um campo de futebol de 11, futebol de grama, acabar com uma praça esportiva para construir outra, e principalmente nos valores que foi investido. Os valores que foram investidos, Wilson, Eduardo, comunidade, nós faríamos 2 ginásios, 3 ginásios tranquilo na nossa cidade de Guaporé, para dispor para a AGE, que hoje a AGE tem dificuldade. É uma pena que sábado eu tenho festa dos festeiros de Santo Antônio, senão iria para a semifinal de novo em 2 Lajados, para assistir, prestigiar a AGE. A gente vê o basquete também vindo forte. Então, acredito, o Valdir, o Baixo, estão trabalhando forte para poder, de repente, colocar à disposição já da comunidade no próximo ano. Agora vai mais, no mínimo, uns 3, 4 anos de obras, e um investimento aí que deve superar a casa dos 5 milhões. Pelo que a gente percebeu, né, nessa visitação ontem à tarde com o prefeito Fábio, vice Bastian, secretário Gerson, que explicou como é que são os trabalhos. Está bem adiantado a 7ª etapa, agora tem a 8ª, a 9ª, mas tem muito trabalho pela frente. Eu acho, Eduardo, que vai acontecer finalizações em etapas. Daqui a um pouco vai ser isolado algumas partes para poder usufruir a praça esportiva, que era um dos principais objetivos do ginásio, porque haviam todo um grupo ontem participando, o Valdir, o Bastian, tinha vereadores também, o presidente da Câmara, tinha o meu amigo Moreta também, tinha o Gilson da EPRA, que também entende de construção civil. Não vai ser o Valdir que vai acabar esse ginásio, não vai ser o próximo prefeito que vai acabar o ginásio, porque realmente não é só finalizar a quadra. Se a comunidade visitar o que existe naquela edificação anexa ao ginásio, vai muito tempo e muitos valores. E é uma pena, porque a gente, de repente, tem que investir um valor que poderia ser aplicado em outros benefícios da comunidade, e, infelizmente, tem que ficar aplicando nesses pormenores do ginásio. O ginásio poderia ter sido feito nesse estilo arena, nessa proporção, nesse tamanho de público, realmente poderia ser multiuso, mas de uma forma mais objetiva, com um espaço entre... eu digo vestiários, camarins, palco, que é necessário, não toda aquela edificação, que realmente não só tempo, não só valores, investimentos, porque realmente a gente perde muito com isso. Como é que está os trabalhos também da Secretaria? Eu sei que você acompanha o trabalho das secretarias. Como é que está o andamento dos trabalhos das secretarias? Esteve em contato com o secretário, Jonas? Wilson, uma das obrigações de vereador, e eu até me sinto à vontade por ser líder de governo. Quando o Valdir e o Bastian convidaram, Jonas, tu aceitaria participar como líder de governo? Me senti à vontade e com prazer, Wilson, porque eu havia trabalhado no primeiro governo do Valdir e do Bastian como assessor jurídico nos 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses, quando apareceu a oportunidade, o convite para concorrer diante da situação que aconteceu, porque eu não estava preparado para concorrer. Por isso que eu me sinto uma pessoa privilegiada, Wilson, de estar na Câmara de Vereadores, porque eu fui eleito por votos de pessoas de bem, amigos, alguns familiares e algumas pessoas que puderam, foi de forma limpa, forma transparente, nunca prometi nada que não pudesse ser cumprido, a não ser empenho, dedicação em contribuir com a comunidade. Então, como eu trabalhava na administração, um convite para ser líder de governo, onde eu trabalhava, e o Valdir e o Bastian sempre me disseram: faça pelo certo, faça pelo melhor, cuide da legalidade, cuide das responsabilidades. Nunca me pediram para beneficiar o Eduardo em detrimento ao Wilson, sempre pelo correto, sempre pela forma legal. Então eu me senti à vontade por ter essa confiança, por também saber que do outro lado existia essa transparência. Aceitei o desafio de ser líder do governo. Então eu circulo dentro das secretarias com liberdade,
converso com todos os secretários. Tem secretários que, de repente, pela questão burocrática, que não é realmente um trabalho mais burocrático, eles acabam não se destacando tanto, aparecendo perante a comunidade, mas eles têm que ser elogiados. Tu pegar o Eduardo De Rocco dentro da Secretaria da Fazenda, uma pessoa inteligente, capacitada, sempre empenhado, sempre pensando nos menores, tudo passa pela Secretaria da Fazenda, se pode ser feito ou não, todo o suporte da Dalila Pandolfo na administração, a própria Michele, secretária do prefeito, também secretária agora, também dá esse suporte, esse atendimento. A coordenação e planejamento, ontem falávamos com o Gerson, ela é uma secretaria burocrática pela questão papelada, tudo que precisa, tudo praticamente de obras passa pela questão de coordenação e planejamento, mas o Gerson Bedin, ele tira de letra. Um funcionário concursado da casa, um fiscal que trabalha há muitos anos, pessoa correta, que tu não consegue nunca passar conversa, que ele é inteligente, ele sabe com que ele lida, cuida do ginásio, cuida de calçadão, então tudo que é de obras passa por ali. Tem algumas secretarias, Wilson, que elas acabam se destacando um pouquinho mais em notoriedade na questão na rua, né, pelos trabalhos que vem fazendo, e merecem realmente destaque. Então merece um destaque. Tu pega o Edelvão Balbinotti. Na agricultura, ele faz todo o atendimento ao agricultor, todo o suporte que se faz necessário entre safra, entre produção, entre escoamento de produção, todo o atendimento que o produtor precisa, mas ele se preocupa com um extra, com algo a mais. Eu fui convidado agora há pouco para um seminário, um encontro que existiam pessoas de uma empresa e outros secretários de outros municípios, com a questão da implantação de biodigestores de dejetos animais. Então, daqui um pouco, a gente vai conseguir transformar o esterco de suínos, que tem os chiqueirões de porcos em Guaporé, em transformar em energia, em gás. Isso é pensar na cidade, isso é pensar nas pessoas, isso é pensar no futuro. O Edelvan está preocupado e agora está trabalhando muito, foi entregar alguns convites e também me convidou para participar do lançamento da colheita da uva em Guaporé. Então é prestigiar o agricultor, mostrar que o que ele produz muito contribui em retorno para o município e fazer com que o município fique em evidência. Então esse trabalho todo é legal, eu converso muito com o Adriano Caron, da Segurança e Trânsito. O Adriano Caron, preocupado com o aumento de efetivo dos policiais, tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, preocupado em aumento de viaturas, a questão de aumentar, quem sabe, de repente, o armamento dos policiais, a questão do vídeo monitoramento de toda a cidade, se preocupar com pontos estratégicos para a questão de segurança. Então isso é fazer a diferença. Não em detrimento aos que já passaram nas passas, mas tu pegar a nossa secretária da Assistência Social, Viviane Grando, além do trabalho de assistencialismo que era feito, ela mudou muito isso. Continua atendendo da forma que consegue, teve um momento de pandemia que realmente houve uma enxurrada, mas a Vivi muito bem conduz o trabalho dentro da Secretaria de Assistência Social e ela estava preocupada agora há pouco, ela foi feito um encontro para a questão da regularização fundiária no município. O REURB. Então, isso era um problema que vinha do município de muitos, da década de 70, 80, 90. Tem pessoas, infelizmente, anunciando que tem que ser feita a regularização fundiária, sabendo que já está acontecendo, para depois dizer, eu pedi. Então isso é feio, o lado da política é feio, de alguém anunciar algo que já está sendo feito, né? Mas a Vivi está preocupada com isso, conta muito com o apoio dos outros secretários, eu sei que vai começar, se não me engano, pelo bairro Ferroviário, depois pela Vila Verde, então tem muitos imóveis que não estão regularizados no município por questões anteriores, antigamente não tinha todo esse controle, então as pessoas adentravam em terreno, eram feitos loteamentos, as pessoas não escrituravam, mas a Viviane está preocupada com isso, então a Viviane faz o trabalho do assistencial e continua fazendo uns trabalhos extras. Quando a gente fala em coordenação e planejamento, fala em obras, a gente não tem como não citar o Farina. O Fabiano Farina, eu digo, ele conduz com maestria o canteiro de obras chamado Guaporé. Se tu circular por Guaporé, entre novas ruas sendo calçadas, entre revitalizações de outros espaços, além de tudo que envolve, o Fabiano Farina dá suporte na agricultura no interior. Se nós olharmos agora, já vamos falar sobre o Trem dos Vales, o Fabiano estava com a mão na massa, ajudando lá, junto com o Edelvan. Então, quando a gente parabeniza um secretário pelo Trem dos Vales, nós temos que parabenizar todos que estão... A gente até não pode muito ficar citando nomes, porque a gente pode esquecer alguém. Então, o Fabiano trabalha nisso, e o Trem dos Vales. Entrei no assunto do Trem dos Vales, isso para nós, Eduardo, Wilson, comunidade, isso é um marco para Guaporé.
Isso é um marco. A gente tem um espaço ferrovia que estava sendo utilizado apenas para trem de carga, com toda aquela paisagem entre toda a região que vem dos Lajados, Vespasiano, não só Guaporé, mas vamos aproveitar esse espaço. O passeio, eu tenho um pequeno comércio e a gente viu nesse movimento que aconteceu, foram mais de 50 passeios, estão acontecendo, com mais de 30 mil pessoas visitando o município de Guaporé. E aconteceu de pessoas virem pedir para mim informação, onde era o restaurante, onde eles poderiam jantar, onde ficava o hotel tal, onde é que comprava joia, lingerie. Então, o Trem dos Vales traz não só o turismo, mas vai movimentar a gastronomia dos restaurantes, a hotelaria dos hotéis de Guaporé, vai movimentar o nosso comércio, principalmente na joia e lingerie. Então, isso realmente faz com que a comunidade se sinta privilegiada, porque tu imagina 30 mil pessoas gastando um valor mínimo de almoço, de janta, de uma água, de uma joia, de uma lingerie, o quanto isso injeta no município. Então a gente tem muito a ganhar com isso tudo. Jonas, está empolgado na Câmara de Vereadores, passado um ano bem turbulento? Tô, Eduardo. Na verdade, às vezes a gente pensa, Jonas, o que é o futuro? Não, o futuro eu não sei, o futuro a Deus pertence, a gente está trabalhando. Todo dia é um aprendizado. Um aprendizado porque eu digo, Eduardo, coisas boas a gente absorve e continua trabalhando. Coisas ruins a gente vê que não é por ali o caminho, então a gente sabe que serve como exemplo as coisas ruins também. Então a expectativa para o ano que vem, para os próximos anos, ela é boa. Ela é boa, a gente, como eu disse antes, eu não esperava de forma imediata concorrer, me eleger de uma forma até, eu digo, legal, que fui... Quando eu digo a minha votação com 670 votos em Guaporé, foi uma forma legal porque eu não investi nada para concorrer, foi só com a confiança dos amigos, dos conhecidos, de alguns familiares, de algumas pessoas que puderam me dar o apoio, né? A família MDB me ajudou bastante também, mas eu entrei nela. Então, no começo me assustou. Me assustou por toda essa questão de oposição, ferrenha, requerimento para isso, requerimento para aquilo, explicação disso, não está funcionando. Quando acontece uma crítica a um secretário, a algo que não está funcionando no município, a oposição ou quem está criticando não está ofendendo o secretário, o prefeito. Está criticando aquele trabalhador, o servidor público que está lá fazendo serviço. A estrada não está boa no interior tal, mas ele está criticando o patroleiro, a pessoa que esteve lá. Então, assim, às vezes o cobertor é curto, né? Tu puxa de um lado, falta do outro, né? O município talvez tenha um pouco de dificuldade agora, nos próximos anos, em virtude, Eduardo, de que Wilson caiu o pagamento dos precatórios. Então, o governo vai despender agora só 3 milhões de forma... só 3 milhões, no valor de 3 milhões agora de forma imediata para cumprir obrigações que vieram de governos anteriores, né? Por questões A, B ou C, né? Então, alguém um dia ia pagar a conta e a falta de 3 milhões em caixa hoje prejudica muito. E não dá para empurrar esse valor com a barriga, né? Não tem como, Eduardo. Não tem que pagar. Esse tem que pagar. Esse tem que pagar. Então, conversando com o Eduardo, com o prefeito, tudo, com o Eduardo De Rocco, né, o nosso secretário da Fazenda, 3 milhões na mão para te fazer obras, para te fazer, eu digo, beneficiar a comunidade faz muita diferença. Então, infelizmente, talvez prejudique isso, mas a minha expectativa nos próximos anos, até quando eu me assustei, quando eu entrei na Câmara de Vereadores, imaginava que poderíamos... E tinha uma visão... boa, conversei com alguns vereadores mais experientes, tem uma relação muito grande com o Moreta, acho que o Moreta é uma pessoa inteligente, né? Um cara que contribui muito, ele alerta, Jonas, cuida por aqui, então eu gosto muito de escutar, gosto muito de observar, de ver como as pessoas se comportam, de escutar, olha, cuida, onde é que tu vai, como é que tu pisa, né? Então tem um relacionamento muito bom, muito forte. Principalmente, eu tenho toda a assessoria dentro da Câmara de Vereadores, eu tenho o meu assessor, o Fernando Panassolo, está sempre preocupado, sempre alerta, sempre me municiando, tanto eu quanto o meu colega Ari Paese, que tenho uma relação muito boa, muito forte com o Ari Paese, o meu colega do MDB, uma relação muito boa com a Fernanda de Bonabaldin e com o Gilson Daiprá, do PDT, converso muito com o Moreta da bancada do PT, porque o Moreta também já é um vereador mais experiente, não tenho dificuldade de relacionamento com ninguém dentro da Câmara de Vereadores, embora não compactue, não concorde com muitas ideias oposicionistas, que de repente são infundadas, e isso me assustou no começo. Me assustou no começo porque eu vi aquela turbulência, aquele sede ao pote, e isso me assustou. Durante o andar, houve essa questão de CPI, de investigações, e a gente pegou e seguiu de uma forma boa.
Agora, a expectativa dos próximos anos é de que acalme e a gente não sabe. Daqui um pouco a gente faz um trabalho melhor, continua trabalhando pela comunidade, daqui um pouco a gente fica à disposição de um próximo pleito eleitoral, mas a gente não sabe, o futuro a Deus pertence. Jonas, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, né, no Conectado, também no Conectado Online, aí as informações aqui na programação da Aurora, e o nosso microfone à sua disposição. Eu agradeço muito, viu, Ricardo, a oportunidade da rádio. A gente sabe que a rádio ela é referência, ela é muito escutada e agora acompanhada através das mídias sociais. Me sinto à vontade pelos amigos, por tudo que acontece, onde a rádio chega, né? A gente se sente à vontade de trazer a informação para a comunidade e a gente fica à disposição. Quando a gente agradece a família, a esposa por apoiar, os filhos por ter paciência, é porque a gente está à disposição da comunidade. Então, tudo que a comunidade precisar, que for possível, que for legal, que a gente possa colaborar, a gente está à disposição. Então a gente vem na rádio e fica à disposição da comunidade na rua. Forte abraço, Jonas, obrigado pela participação. Faltando agora 10:10. Não esqueça, 12:05, Jornal da Aurora, tudo que passa na cidade e região. 12:05, na apresentação do Eduardo e da Michele. Amanhã, sábado, 15:10 até o meio-dia, o Repórter Aurora, com muitos quadros e informações. No seu final de semana, 15:10 até o meio-dia, no sábado, o Repórter Aurora. Voltamos já.